Boa noite, gente. Hoje, 28 de setembro de 2020, aqui é o Fábio. Lembrando que às segundas-feiras nós temos postagens dos conteúdos de arte, história e também de ciências. No nosso conteúdo de arte, nós temos um texto que trata sobre as heranças europeias. Lembrando que esse texto aqui está inserido no capítulo 1, que fala sobre o fato do Brasil ser um país multicultural, ou seja, de nós termos a influência na nossa cultura, tanto de negros como de índios e também dos europeus que nos colonizaram a partir do ano de 1500. Tá? O texto vai falar um pouco sobre o papel dos jesuítas, tem uma obra de arte aqui de Benedito Calixto, com o título Anchieta e Nóbrega, na Cabana do Pidobussu, uma obra de 1920, óleo sobre tela, é a técnica que foi empregada, o tamanho dela, 42,5 por 65,8, de uma coleção particular, tá? Então vocês vão fazer a leitura do texto, que mais uma vez vai falar um pouco dessas heranças da nossa cultura, e depois da leitura, vocês vão responder a uma única questão, que é a seguinte: explique as principais características da arte barroca trazida pelos europeus depois do início do processo de nossa colonização, ok? O conteúdo de arte basicamente é esse. E história, olha só, nós temos aqui um texto que fala a respeito de sociedade e natureza. Nas últimas aulas nós falamos um pouco sobre a origem do homem. Vimos que o homem, os primeiros hominídeos, eles teriam aparecido por volta de 4 milhões de anos atrás, lá no continente africano, e posteriormente esses grupos humanos, nômades, ou seja, que viviam de um lugar para o outro em busca de alimentos, ao longo de muitas e muitas e muitas gerações, foram se espalhando pelo mundo, pela Europa, pela Ásia, até chegar aqui no continente americano por volta de 30, 40 mil anos atrás. É o que se estima. Bom, é interessante observar o seguinte: cada sociedade ela tem uma situação de, de técnicas, ela tem um determinado acesso a tecnologias que lhe permitem transformar a natureza. Então, evidentemente, se a gente for pensar nas primeiras sociedades, nas sociedades pré-históricas, elas transformavam muito menos a natureza do que as sociedades atuais. Lógico que a quantidade de técnicas que havia há 4 milhões de anos, elas não possibilitavam grandes transformações na natureza. O homem tinha acesso a primitivos instrumentos, feitos muitas vezes de pedra lascada, pedra polida, e com base nesses instrumentos ele transformava a natureza que estava à sua volta. Com o passar dos anos, com o avanço das tecnologias, a forma como o homem transforma e se relaciona com a natureza, ela foi mudando, ela foi evoluindo. E é um pouco disso que o texto vai falar. Se a gente pensar como o homem de hoje, o homem atual, transforma a natureza, a gente vai perceber que as transformações são cada vez maiores. E perceber também que os impactos dessas transformações no meio ambiente são cada vez piores, talvez. Hoje nós estamos vivendo uma situação de grandes transformações no nosso clima, que provavelmente tem relação com essa forma como as sociedades modernas elas se relacionam e transformam a natureza. Então é o lado ruim, né, do avanço tecnológico, a forma como o homem tem lidado com essa questão do meio ambiente, que nem sempre é muito favorável, né? Então, eu não vou fazer a leitura do texto aqui, porque é um texto um pouco longo, né? Tem quase 2 laudas. Vocês vão fazer a leitura e no final vocês vão responder a essas questões que estão aqui. Como os primeiros agrupamentos humanos se relacionavam com a natureza? E letra B. Você concorda que o desenvolvimento da indústria ampliou os impactos ambientais produzidos pelo homem? Justifique. Não deixem de assistir ao vídeo que está aqui, tá? É um vídeo do YouTube que trata sobre essa situação, tá? De como o homem se relaciona à natureza.
É uma aula lá do estado do Acre, tá? Da Secretaria Estadual da Educação do Acre, destinada ao sexto ano, tá? Uma aula de história. Então, ela é uma aula que está aí no nível de vocês, tanto para quem está um pouco perdido, o primeiro período do segundo segmento da EJA equivale justamente ao sexto ano, tá bom? Então é isso, o conteúdo de história é esse. Nós temos aqui o nosso conteúdo de ciências, conteúdo de ciências dessa semana a respeito de células. Vamos começar a falar um pouco sobre a constituição dos seres vivos, a constituição dos animais e também analisar depois que as células fazem parte da composição dos vegetais também, tá? Então a gente vai entender aqui que a célula é a menor unidade de constituição de todos os seres vivos, certo? Vocês vão acompanhar os exemplos, ver como é que essas células podem ser observadas, a composição dessas células, membrana plasmática, o núcleo, o citoplasma, a função de cada uma dessas células. Aqui um exemplo de uma célula animal. E aí no final vocês vão responder a essas questões. O que é uma célula? O que são seres vivos unicelulares e multicelulares? O que é um tecido? Quais são as principais estruturas das células e suas respectivas funções? E como são as células das bactérias, certo? Para entender um pouco mais sobre esse conteúdo de ciências, vocês vão dar uma olhadinha também no vídeo aqui do YouTube, tá? Não deixem de assistir a esses vídeos. Também é uma aula de ciências no nível de vocês, tá bom? Então é isso. Tendo qualquer dúvida, podem me chamar no privado. Fiquem todos com Deus, se cuidem, tá? Grande abraço.